Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Este é o canal JL Invest, eu sou o José Lois e aqui falamos sobre educação financeira, investimentos, possibilidade de renda passiva no futuro. Espero que esse vídeo lhe seja muito útil, lhe traga informações que lhe ajudem na construção da sua liberdade financeira. Hoje, neste vídeo, vamos tratar de um fundo imobiliário com a sigla BBPO11. Ele pode ser considerado um fundo de lajes corporativas, ou de tijolo, mas, na verdade, ele é um fundo que possui 64 agências bancárias. Ele é proprietário. Todas as agências bancárias em diversos estados do Brasil, localizados em pontos estratégicos, são alugadas para o Banco do Brasil. Então, o fundo ele só tem um inquilino, o Banco do Brasil. Este vídeo não é recomendação. Tem gente que acredita que não é interessante ter cotas de um fundo que só tem um inquilino, não é? Considera-se que é um fundo de monousuário, porque é um inquilino só. O ideal é a diversificação. Porém, tem o outro lado. Veja bem, você que tem um imóvel de aluguel, você é dono de um imóvel de aluguel, Você trabalhou a sua vida inteira, você poupou, economizou, se privou possivelmente de muita coisa, não é? E aí você conseguiu então comprar um prédiozinho, uma loja, não é? Um prédio comercial numa cidade bacana, numa capital, perfeito? E você tem lá então um inquilino que vamos chamar de João da Silva, é o seu inquilino, né? E o negócio dele pode ser um armarinho, pode ser uma lanchonete, pode ser um restaurante, pode ser uma casa de tintas, pode ser uma oficina mecânica. Veja, todos são dignos de alugar o seu imóvel, com certeza absoluta. Mas algum desses daí tem o poder financeiro que tem o Banco do Brasil? Não é? Então você já entendeu. Uma coisa é você ter um inquilino que, por mais justo, correto que seja, ele tem lá um nível de patrimônio, não é? Ele trabalha, não é? Uma parte do que ele lucra é para pagar o aluguel, mas ele depende daquele negócio ali. Se acontecer algum problema naquela rua, naquela avenida, naquela cidade, a possibilidade de você ficar sem receber, ela é real, ela existe. Agora, uma agência do Banco do Brasil, se por algum motivo aquela agência não der lucro suficiente, você não vai deixar de receber o aluguel, o fundo não vai deixar de receber o aluguel no outro mês, no outro, enfim. É o Banco do Brasil, não é? É um dos maiores bancos que existem no Brasil. Então, eu tenho cotas desse fundo e tenho nenhum problema. Não é recomendação, por favor, não é? Então, tem esse lado. São 64 agências, é um fundo relativamente grande, tem uma liquidez diária de 1.400.000 por dia, não é? Esse fundo valorizou no último ano mais de 25%. Ele tem um dividend yield, não é? Que é o retorno do provento, muito interessante, nós vamos já falar sobre isso. E aí você é que decide, se você tem interesse em ter cotas de um fundo desse tipo. Perfeito? Espero que este vídeo lhe seja muito útil. Então,
vamos começar efetivamente a falar do BBPO11? Então, já dentro do site Investidor 10, falando do fundo imobiliário BBPO11, segmento de agências bancárias, tipo de fundo, lajes corporativas, né, fundo de tijolo, basicamente é isso. E hoje, no dia da gravação do vídeo, 16/8, a cotação de cada cota, 97,78. Essa cota está abaixo do valor patrimonial, 2% a menos, né? P sobre VP é o preço sobre o valor patrimonial. Então, 0,98 significa que ela está 2% mais barata do que o seu valor, vamos chamar valor justo. Esse fundo ele está dando um retorno de 11,17% ao ano, considerando os últimos 12 meses. Veja bem, considerando que são aluguéis, são imóveis físicos, a beleza de rendimento, né? Embora isso não seja nenhuma recomendação. A liquidez desse fundo é muito boa, 1.400.000 por dia. E a valorização desse fundo, quase 30% em um ano. Olha que coisa extraordinária. Então, se você considerar a valorização em um ano, mais o que pagou de dividendos ao longo do ano, um excelente retorno, principalmente considerando que é um fundo de tijolo. Perfeito? Como já havíamos falado, esse fundo ele é proprietário de 64 agências bancárias, não é? E também prédios administrativos. No caso, ele tem uma participação nesses prédios em Brasília, na matriz do banco, que nós vamos mostrar isso melhor no site Fundamentos. Por enquanto, temos aqui a dizer mais o seguinte. Como vocês podem ver aqui, né? BB, progressivo, 2, fundo de investimento imobiliário, geral, pode ser adquirido pelo público em geral, as cotas no caso, né? Fundo de tijolo, agências bancárias, esse tipo de gestão passiva. Aqui é muito interessante, tipo de gestão passiva. Significa que o gestor do fundo não pode comprar nem vender mais nada nesse fundo. É só isso. Ele está lá para cuidar do recebimento do aluguel, cuidar do recebimento do estado geral, da conservação de cada prédio desse, de cada agência desse, mas ele não pode vender. Quando o tipo de gestão é ativa, aí o gestor pode fazer dentro do regulamento do fundo, né, ele pode investir, pode comprar, pode vender. Aqui não. Para vender uma agência dessas, não é? Do qual o fundo é proprietário, precisa de uma Assembleia Geral dos cotistas, não é? Precisa haver uma concordância que se venda ou não. E, por conta disso, temos aqui uma situação interessante. Vacância. Tem agência vazia. O Banco do Brasil, por algum motivo, resolveu encerrar aquela agência, devolver o prédio, está vazio, não é? Então, a gestão precisa, de alguma maneira, não é, resolver esse tipo de problema. Perfeito? O prédio está vazio. Vazio, ele significa custo. Você tem que pagar o IPTU, tem que cuidar da conservação. Não é uma coisa muito interessante, mas existe. Os fundos de tijolo têm esse detalhe. Existe a vacância física e a vacância financeira. No caso aqui, é uma vacância física. Por outro lado, a taxa de administração dele é extremamente acessível, 0,28, não é? Então, o que não é bom de um lado é muito bom do outro. Somos um total de 74.547 cotistas, não é? E são 15.919.679 cotas. O valor patrimonial da cota, 99,76. Então, vocês viram lá em cima que ela está 2% abaixo desse valor patrimonial. O fundo tem um patrimônio de praticamente 1,6 bilhão, é um valor considerável, então vocês vão de observar que cada agência dessas
vale um belo de um dinheiro, né? Eu, particularmente, conheço algumas, né? Então, por exemplo, eu conheço a agência de São José dos Campos, né? Último rendimento, 90 centavos, que é um rendimento excelente em relação ao valor da cota, certo? E, dando sequência, aqui é a informação que sempre a gente vai mostrar aqui, ó. O fundo BB Progressivo, é um fundo imobiliário do tipo fundo de tijolo e do segmento agências bancárias. O BBPO11 possui um total de 15.919.690 cotas que estão divididas entre 74.552 cotistas. Essa informação está aqui, ali em cima está quase semelhante, né, porque vai mudando de acordo com o passar dos dias. Como esse fundo ele negocia 1.400.000 por dia, então todo dia tem gente vendendo cota, todo dia tem gente comprando cota. Então tem gente saindo, tem gente entrando no fundo. Os imóveis do fundo estão nestes estados, né? Você pode acessar o site do Investidor 10, lá essas informações são gratuitas, você vai saber de tudo isso, né? Aqui é o gráfico de barra dos dividendos. Então, vocês podem observar, atualmente está em 90 centavos, né? Há 7 meses que ele paga 90 centavos, mas já chegou a pagar 92, já chegou a pagar 1,08, né? Durante vários meses em 2021, ele pagou R$1,08 todos os meses. Aí caiu no mês de agosto de 2021, ele caiu por 82 centavos, possivelmente por conta de vacância, né? A vacância significa que não está alugado. Aqui você tem a Datacom, o último dia para adquirir, sempre normalmente no último dia do mês. E eles pagam no 10º dia útil. Então, quem tinha cotas até o dia 31/7, recebeu no dia 14/8, 90 centavos por cota, né? Aí, aqui vem o simulador, né, do número mágico. Então, para você gerar o efeito bola de neve no BBPO11, você precisa de 108 cotas, ou R$10.500, porque aí você já consegue um rendimento que dá para comprar uma cota, né? Se você tem lá investidos 10.511, no mês seguinte, o que você vai ganhar já dá para comprar mais uma cota, sem você tirar dinheiro do seu bolso. Aqui mostra a lista de imóveis, só em São Paulo tem 30, Rio de Janeiro 8, Minas 6 e assim por diante, né? No Mato Grosso do Sul 1, Ceará 1. Aqui vem o endereço dessas agências e a área bruta locável. Então veja você, se você já mexeu com construção, tem alguma ideia do que é uma área bruta locável em termos de metros quadrados, imagina uma agência Afonso Pena, no estado do Mato Grosso do Sul, área bruta locável, 8.103 metros quadrados. Não é pouca coisa, não é? Vamos então para o outro site. Estamos aqui na página do site Fundamentos, onde ele, na primeira página, página inicial, mostra basicamente as informações que nós já vimos no site Investidor 10. E o que nos interessa é isto aqui, ó, pesquisar documentos. E vamos aqui no relatório gerencial, o último é de 31/7, onde nós vamos ter acesso ao relatório do fundo, certo? Aqui vem as informações preliminares, não é? Você que já está inscrito no canal, já viu o vídeo que fala do Rura 11 ou do Galg 11, né? Um é de papel, o outro é de galpão logístico. Você já sabe como é que a gente vai olhando essas informações. No caso aqui, disso tudo aqui a gente já falou. Vamos então aqui a o que mostra os prédios, né? E a característica dos contratos. Então, veja bem, ó, total de contratos, 58. Data do início, agosto de 12, término em 27. Reajuste,
pelo IPCA. IPCA é a inflação. Então, corrige pela inflação. Mês do reajuste de novembro, mês de reajuste de agosto, né? 58 aqui de uma maneira, depois 4 de uma maneira diferente, né? O aviso prévio, ou seja, o que o banco precisaria pagar se ele quiser deixar a agência. Aí vem aqui até o 24º mês, 12 aluguéis vigentes proporcionais ao tempo remanescente do contrato, ou seja, se sair antes. Depois aqui já é diferente, né? Devolução e tal. E aqui tem o endereço das agências. Então, por exemplo, Agência Pinheiros, Rua Pinheiros 1492, em São Paulo, é uma agência, tem 2.120 metros de área bruta locável, termina em novembro de 27, certo? O mês de reajuste é novembro, e esse aluguel aqui corresponde a quase 1% da receita do fundo, né? Então, se a gente quiser calcular, é só a gente ir no relatório, no outro relatório aqui onde mostra a receita, e ver, a gente vai saber quanto é que a agência paga de aluguel, né? Então, aqui tem Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro, né? Por exemplo, a agência Tijuca, quem mora no Rio, na Rua Conde de Bonfim, essa agência, não é? Ela é alugada para o Banco do Brasil, mas pertence a este fundo, não é? Como eu já vi um vídeo aqui no YouTube, onde o produtor de conteúdo, ele comprou umas ações do Banco do Brasil, e ele diz então, feliz, contente, orgulhoso, eu sou sócio do Banco do Brasil. Então, a gente pode dizer que eu sou proprietário destas agências todas que estão alugadas para o Banco do Brasil, porque eu tenho pelo menos uma cota. É isso, gente. É desse jeito que funciona, né? Brincadeiras à parte, mas quando você compra cotas, você se torna sócio do fundo, né? Ou seja, você não é diretamente dono da agência, mas você é dono do fundo, e o fundo é dono da agência. Então, por conclusão, se você quiser outra informação interessante, está aqui, ó, rendimentos e amortizações. É obrigatório, né, esse tipo de informação. Então, ó, último dia para negociação para quem quer comprar a cota, no caso, no mês passado foi 31/7, valor do provento, 90 centavos, data de pagamento 14/8, período de referência, julho, pagamento isento de imposto de renda, sim. Isso aqui, todo mês, é colocado à disposição dos cotistas ou dos interessados, né, se você quiser investir nesse fundo, ok? Então, concluindo, eu, particularmente, gosto muito de fundos que têm imóveis físicos por conta de duas coisas. A primeira são os dividendos e a segunda é que os imóveis físicos, eles se valorizam ao longo do tempo. Então, você acaba tendo a valorização do seu capital investido e você recebe proventos todos os meses. Para quem quer construir uma carteira previdenciária visando ter um rendimento que lhe ajude a viver quando ele não puder mais trabalhar, quando você não puder mais trabalhar, a renda passiva oriunda de fundos imobiliários, ela é muito adequada, não é? É o que se chama construir uma carteira previdenciária, ou seja, você vai receber todo mês o rendimento da sua cota, não é? O rendimento dos aluguéis, né, que você tem dos seus imóveis, né? Você não é diretamente dono do imóvel, é dono do fundo. O fundo é dono do imóvel, então, por consequência, você também é sócio ali, você, junto com todas aquelas outras pessoas, são donas daquele patrimônio, não é? É algo que está físico, você vê, você sabe que está ali, perfeito? Não tem como evaporar, perfeito? Então, é um investimento seguro, é um investimento muito interessante e, de novo, quanto mais cedo você começar, melhor, não é?
Você pode comprar uma cota hoje, outra amanhã, outra no mês que vem. Quando você vê, você já tem uma renda mensal muito interessante. Até agora, livre de imposto de renda. Perfeito? O rendimento não tem imposto de renda. O imposto de renda aqui no caso acontece quando você tem um lucro chamado ganho de capital, ou seja, se você compra por 100 e vende por 110, você ganhou 10. Sobre esses 10 você vai ter um imposto de renda, mas é só no caso de vender com lucro. Se vender com prejuízo não paga nada. Perfeito? Então, muito obrigado. Se você percebeu algum conteúdo que lhe ajude a lhe esclarecer sobre fundos imobiliários, fundos de tijolo, não é? Muito obrigado por assistir. Fique com Deus e até a próxima. Obrigado.